companheira Marlene, inclusive, que nos representa no CNAS, e mostra a clara intensificação da política de assistência, em termos de destinação orçamentária, que não tem se refletido na criação de serviços, na qualidade dos serviços, e a gente vai ver isso principalmente aqui, quando a gente discutir o nosso trabalho profissional. Bom, todo esse contexto colocado inicialmente vai mostrar para a gente como essas políticas se instituíram, como uma unidade contraditória, né? A gente vai mercantilizar os direitos sociais, mercantilizar a saúde e previdência e ampliar a assistência social num contexto de desproteção social. A assistência social se eleva, né? Ela cada vez mais consome um orçamento maior, mas isso não significa uma qualificação dessa política, não necessariamente, e nem um fortalecimento da política de assistência social, principalmente por ela ser pautada por um programa de governo e não por uma política de Estado. Bom, deste contexto, quais serão as implicações para o trabalho profissional, que é a nossa discussão principal aqui hoje, né, de todo esse desmonte da Seguridade Social, como isso vai implicar no nosso trabalho profissional, já que nos inserimos majoritariamente nas políticas sociais. Primeiro, os nossos processos de trabalho, as condições em que realizamos, em que esse trabalho se realiza, vão ser precarizados, né? Vamos ter a precarização do trabalho nestes espaços. Temos políticas cada vez mais precarizadas, temos cada vez uma instituição menor de concurso público, relações de trabalho cada vez mais fragilizadas, principalmente pela forma como a política social se organiza, pela terceirização intensificada nas políticas sociais, vamos ter vínculos mais fragilizados de trabalho e, consequentemente, uma condição mais, como a gente pode colocar, mais difícil da luta pela garantia de direitos e pela luta pela política social. Bom, essa intensificação do trabalho vai se expressar, né, na intensificação da jornada de trabalho, no rebaixamento salarial, no controle do trabalho, da produtividade, na imposição de metas, né, a serem cumpridas, que todos os trabalhadores são submetidos, inclusive nós, assistentes sociais, ao nos inserirmos nessas políticas. A particularização de funções e atribuições decorrentes da normatização institucional. Sabemos que as nossas atribuições não são aquelas, né, não são necessariamente as necessidades das instituições nas quais nos inserimos, né? Precisamos ter clareza de quais são as atribuições da nossa atuação profissional, inclusive para nos contrapormos a essa grande requisição cada vez maior de atribuições indevidas que estão relacionadas à própria precarização do trabalho. Não é à toa que a gente tem intensificação, né, quando a gente chega no conjunto, no plenário, né, do Encontro Nacional, que a gente fala, cada vez mais a gente está retomando a chamada do assistente social, a comunicação do óbito, a realizar diversas atividades que não são atribuições nossas, mas a gente não discute, né? A gente precisa discutir o que isso significa em termos do processo de trabalho, da desconstrução das equipes de trabalho que são instituídas nesses espaços, relacionada a toda a precarização, a toda a desqualificação a qual está submetida a política, né? As políticas nas quais nos inserimos. Relações de trabalho cada vez mais desregulamentadas e flexibilizadas, nossos vínculos de trabalho cada vez, né, submetidos a essa precarização. A gente tem tido enfrentamento sobre isso no conjunto, principalmente a partir das COFs, cada vez mais contratação por tempo parcial, contratação, inclusive, como é que chama? Esqueci agora, não é RPA, não. RPA? Por RPA e diversas outras formas extremamente precarizadas de contratação de trabalhadores nas quais nos inserimos. A retração dos recursos institucionais para acionar a defesa dos direitos, dos rateios para acessá-los, como as políticas sociais cada vez mais são submetidas a esse desfinanciamento, nosso próprio trabalho profissional fica submetido a essa desqualificação desses serviços. As assistentes sociais, a gente falou do crescimento do orçamento para assistência social. Não necessariamente esse orçamento tem sido revertido para financiamento dos serviços assistenciais, que, inclusive, é a deliberação da nossa pauta na Seguridade Social,
a discussão da destinação de pelo menos 10% do orçamento da assistência social para a constituição de serviços socioassistenciais. Os serviços socioassistenciais cada vez mais são precarizados, e a gente vai ter lá a ausência de carro, por exemplo, para visita domiciliar do assistente social, a ausência de recursos institucionais para viabilização do trabalho, que está atrelada a toda essa conjuntura e a intensa contra-reforma empreendida no campo das políticas sociais da Seguridade Social. Do ponto de vista físico, há toda sorte de dificuldades no âmbito da implementação de políticas pobres para os pobres, focalizadas e residuais, considerando o desfinanciamento em curso e a concepção focalista em vigor. Cada vez mais, esses espaços onde nos inserimos para trabalhar estão submetidos à ausência de condições éticas e técnicas de trabalho mesmo. E aí os agentes fiscais podem colocar amplamente como essa resolução é utilizada, no nosso cotidiano de trabalho, no cotidiano de fiscalização das COFs, por conta dessa intensificação e dessa precarização dos espaços de trabalho, cada vez mais sentido, inclusive com a instituição de novas políticas, novos programas que sequer prevêem espaço físico. A gente tem o NASF hoje, por exemplo, com grande inserção dos assistentes sociais. É um programa que sequer prevê espaço físico para aquela equipe que lá está. Isso tem trazido uma série de problemáticas para o exercício profissional. A gente ouve relatos, por exemplo, o meu prontuário eu levo para casa, porque eu não tenho um espaço físico sequer para atendimento, para guarda de material e etc. Isso tem trazido cada vez mais demandas mais complexas para as COFs responderem. Bom, espaços físicos sem condições de sigilo. Recentemente, inclusive, nós recebemos uma consulta na COF do Cefes sobre a utilização de câmeras nos espaços de atendimento. Foi feito um parecer pela Sílvia, que trata sobre isso. E a gente tem um discurso de que é para garantir a segurança do trabalhador que lá está, mas a gente sabe muito bem a intencionalidade que esse tipo de ação tem relacionado ao exercício do trabalho, principalmente do assistente social, e de como isso interfere na garantia do sigilo, das condições éticas mesmo do atendimento profissional. A instituição dos prontuários coletivos, principalmente agora com a instituição de prontuários eletrônicos, a gente vem acompanhando a instituição do prontuário eletrônico do SUAS, na saúde, como ele vem sendo utilizado, de que forma ele pode garantir o sigilo, como tem sido sua lógica mesmo, como ele tem sido pensado e seu atrelamento a toda essa desqualificação desses espaços de trabalho. A falta de materiais de consumo, de investimento em bens e de equipamentos para as próprias equipes, como a gente falou, eu preciso fazer busca ativa, eu preciso fazer diversas atribuições que são colocadas pela política, mas eu sequer tenho recursos para isso. Então, o próprio trabalho profissional fica comprometido nessa lógica empreendida sobre as políticas sociais. Essa conjuntura toda traz uma tendência de redefinição do trabalho profissional, que muitas vezes é reduzido ao plantão, reduzido à ambulância, que tenta salvar as vítimas, em ações cada vez mais pontuais, se a gente tem uma política cada vez mais focalizada, mais pontual. E de uma desprofissionalização do trabalho profissional. A ampliação dos cargos genéricos, cada vez mais a gente tem sofrido com essa instituição de cargos genéricos. Em Minas Gerais, há pouco tempo, em BH, a gente teve uma grande greve dos trabalhadores da assistência social. Os trabalhadores da assistência lá vêm de um concurso público, feito recentemente, mas são analistas de políticas sociais. Então, quando reivindicam as 30 horas, são analistas, mas são cobradas atribuições privativas no exercício profissional. Então, essa discussão do cargo genérico, muito associada à desconstrução dos direitos do trabalho e as atribuições, e o exercício das atribuições profissionais. Enfim, temos um redimensionamento das condições do nosso exercício profissional, porque ele se efetiva pela mediação das condições de assalariamento. E se a gente coloca que as nossas condições de trabalho nessas políticas sociais estão sendo tão desconstruídas por essa contra-reforma, vamos ter também um redimensionamento e exigência do nosso conjunto das COFs, se organizarem para dar respostas
a essa conjuntura diversa que se coloca. O que não quer dizer que não temos respostas a serem construídas, muito pelo contrário, essa categoria tem demonstrado sua competência teórica e técnica em construir respostas, que cada vez mais terão que ser adensadas a partir da reflexão que nós temos deste momento conjuntural e das implicações que têm sido colocadas pela contrarreforma. Bom, quero terminar aqui, a gente vai se colocar para o debate, vamos continuar a nossa discussão a partir, né, desse contexto sócio-histórico em que a gente vivencia, da contrarreforma do Estado e da desconstrução das políticas sociais. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Queria passar a palavra agora para a Josi. Então, na linha de continuidade do que combinamos aqui de tratar com vocês hoje à tarde, me coube, né, nesse pedaço da conversa, obviamente, tratar mais diretamente dos aspectos relacionados à política nacional de fiscalização e como que ela se coloca como um instrumento importante diante desse quadro conjuntural aí traçado pela Alessandra, especialmente preocupado com a Seguridade Social. Nessa fala, o que eu pensei? Acho que a gente tem duas coisas para conversar, essencialmente. Primeiramente, eu queria resgatar, por mais repetitivo que possa parecer, queria resgatar o sentido histórico e, efetivamente, a concepção atual de fiscalização presente hoje no conjunto Cefes-CREs, com a qual todos e todas vamos trabalhar, né, na condição de conselheiros e conselheiras e agentes fiscais do conjunto. E, na sequência, a gente traz algumas necessidades que temos discutido na COF do Cefes nesses primeiros meses de gestão, obviamente, em continuidade com as questões levantadas pela gestão anterior, algumas necessidades e propostas que a gente identifica que podem ser discutidas e adensadas aqui, né, para, inclusive, pensando no horizonte de curto prazo dos nossos encontros que estão por vir, né, os descentralizados e o encontro nacional. A ideia, nesse segundo momento da fala, é apresentar essas necessidades e uma orientação, uma proposta geral que a gente queria debater com vocês, pensando em como potencializar esse sentido da concepção ampliada de fiscalização que hoje nós temos no conjunto. Que tipo de instrumentos, que tipo de dificuldades a gente encontra, né, para além das dificuldades conjunturais, né, mas que tipo de dificuldade a gente encontra por dentro do conjunto e como é que a gente pode aperfeiçoar e interferir em algumas dificuldades, especialmente em dificuldades operacionais, né? E aí a ideia é que a gente possa ampliar isso, obviamente, no debate. Então, partindo para o primeiro ponto dessa conversa, ou seja, o sentido e a importância da política nacional de fiscalização para o enfrentamento dessa conjuntura, a gente queria, de antemão, destacar uma avaliação coletiva de que a política nacional de fiscalização que nós temos hoje no conjunto, ela é um dos patrimônios importantes, ela compõe o que a gente considera que é parte do projeto ético-político profissional. A gente sempre fala muito, ao falar do projeto ético-político profissional, sempre remete ao Código de Ética, às diretrizes curriculares, hoje em vigência na área de serviço social. E eu gosto sempre de dizer, entre outras coisas, que a nossa Política Nacional de Fiscalização também é um patrimônio importante, também é uma expressão importante desse projeto ético-político profissional. Então, a gente queria começar essa conversa exatamente tratando disso, explicitando, eu não sei quantas pessoas aqui, quantos ou quantas. A gente tem dificuldade com essa história da linguagem de gênero. Às vezes eu me esqueço de ficar falando quantos e quantas, perdoem-me aí, de antemão. Às vezes eu falo só mesmo no genérico, mas não significa que a gente não esteja prestando atenção nisso. Eu não sei quantos ou quantas aqui conhecem, né, essa trajetória de formulação da Política Nacional de Fiscalização dentro do conjunto. A gente sabe
tem uma coisa que vocês certamente já ouviram falar, mesmo quem é muito novo dentro do conjunto, que a fiscalização é a nossa função precípua. Palavrinha conhecida. Principal função, tem uma função central, ela é a razão de ser dos nossos conselhos. Isso acontece por quê, né? Bom, nossa profissão, por mais estranho que seja, é regulamentada como uma profissão liberal. Nós somos predominantemente trabalhadores assalariados, sabemos disso, mas a regulação da nossa profissão, o exercício dela, em função do caráter de autonomia que ela tem na prestação do serviço, é considerado e foi regulamentado desde os anos 50 como uma profissão liberal. Bom, na condição de profissão liberal, ela precisa ter uma instância de controle. A regulamentação é uma espécie de controle feita pelo Estado sobre essas profissões que, em tese, não teriam um empregador direto para controlar a prestação do seu serviço. Então, é por isso que a gente tem leis de regulamentação, por isso que a gente tem código de ética. São parâmetros para que, socialmente, haja como o Estado ter controle ou ter noção do que nós fazemos, porque nós temos autonomia no atendimento. Quando a gente está lá, né, com o usuário no atendimento coletivo e individual, a gente tem condições de definir o que vai ser dito, a orientação que vai ser dada, né? Ninguém tem ingerência direta, ou pelo menos não deveria ter, sobre essa atividade. Então, na condição de profissão liberal, nós temos uma legislação que nos regulamenta, uma legislação pública estatal que nos regulamenta, e o Estado delega aos conselhos a tarefa de cumprir essa função fiscalizatória pública. Por isso, os conselhos são uma autarquia pública. São um braço do Estado que cumpre essa função de fiscalizar as profissões. E, por isso, a fiscalização ela é a função precípua dessa entidade. Hoje, nós sabemos, e vamos chegar lá, nós não somos só isso. Os conselhos de serviço social não são mais só entidades de fiscalização, mas, apesar de ter ampliado essa abrangência da nossa intervenção, a gente não pode desconsiderar o caráter obrigatório e central que a fiscalização tem como razão de ser, né, dessas instituições. Assim como a ética também, né? A fiscalização, a partir da normativa de regulamentação das profissões, é um pilar de fiscalização e o Código de Ética é um outro pilar. Por isso, a gente tem comissões de fiscalização e comissões de ética como comissões obrigatórias em todos os CREAs, né? Elas não podem deixar de existir, porque, a partir dessas duas normativas, é que se exerce o trabalho dos conselhos. Bom, mas isso não basta falar, né, de por que os conselhos são criados e são criados como braço do Estado, não basta para chegar onde a gente pretende até aqui, que é falar do sentido da fiscalização atualmente no conjunto. E como é que isso é importante para fazer o enfrentamento dessa conjuntura que atravessa e determina o nosso trabalho. Isso porque sabemos que fiscalizar é um verbo que tende a levar a uma associação mais ou menos imediata entre fiscalização e inquirição, né? Uma coisa punitiva, vigilativa, acabei de inventar, vigilante, né? Uma coisa que tem uma função mais ou menos policialesca, digamos assim, né? E ligada a punições. Então, sem deixar de levar isso de alguma forma em consideração, é preciso dizer que a nossa concepção de fiscalização, desde os anos 90, embora inclua uma dimensão punitiva, não mais está centrada nessa dimensão. Ela privilegia outras dimensões sobre as quais a gente vai falar aqui. Os conselhos profissionais, historicamente, em função de serem exatamente esse braço do Estado na relação com a sociedade, tenderam a ser órgãos de cunho conservador, de defesa corporativa dos profissionais e de seus nichos de mercado.
Portanto, a fiscalização muitas vezes se fazia numa perspectiva, por vezes, punitiva dos profissionais, mas também, por muitas vezes, e predominantemente, de modo corporativo, na observância de exercício ilegal, exercício irregular, na busca de garantia de fatias do mercado que não deveriam ser invadidas, né, por outros profissionais que estivessem ocupando aqueles espaços institucionais. Embora, ainda hoje, tenhamos requisições nessa direção de fiscalizar nichos de mercado, dentro dos CREs, chegando aos CREs e aos Cefés, no nosso caso, nós tivemos ocasião de superar essa concepção, que também esteve presente durante algum tempo entre nós, nos chamados conselhos regionais de assistentes sociais. Acho que todo mundo aqui sabe que antes, né, de 93, quando muda a lei de regulamentação da profissão, nossos conselhos não eram de serviço social, eram de assistentes sociais. Então, eram conselhos de defesa do profissional. Então, hoje nós somos conselhos de defesa da profissão. Isso parece semântico, mas não é. Isso dá uma diferença grande na concepção de fiscalização, como nós vamos ver na sequência. Então, embora ainda hoje vários profissionais achem que o nosso papel, no conjunto, é prestar atenção em como o profissional tal está fazendo atribuição, né, nossa, e como que isso não devia ser feito assim, muita gente acha que, por exemplo, psicólogos invadem o nosso espaço ocupacional, muita gente acha que tem atribuições nossas que estão se perdendo no contexto dessa flexibilidade hoje que existe às demandas profissionais. A gente tem uma compreensão um tanto diferenciada dessa história. Na verdade, a nossa intenção de observar desvios de função, de atribuições, possíveis, né, atravessamentos de pessoas fazendo nossas atribuições e competências, em verdade, não tem em vista a observação de garantir nicho de mercado e de achar que esse campo é meu, aqui devia ter assistente social. Não é uma observação corporativa, é uma observação de cunho, né, político, profissional, no sentido da gente defender que o assistente social cumpre melhor X ou Y funções, né, do que uma pessoa que não tem essa qualificação. E não é por uma razão corporativa, gente, é por uma razão de defesa, né, da qualidade do serviço. Mas, enfim, isso, por muitas vezes, era o foco da fiscalização até um determinado momento, dentro do serviço social e também fora dele. Então, no nosso caso, nós pudemos superar essa concepção restrita quando, em decorrência do processo de renovação profissional ocorrido, né, principalmente a partir de finais dos anos 70, sob uma base crítica, também os conselhos foram redimensionados. Temos clareza, atualmente, que o conjunto Cefés-CREs deve, sim, observar e fazer valer as prerrogativas legalmente estabelecidas como competência dos assistentes sociais e, principalmente, suas atribuições privativas. Isso cruza muito o cenário que a Alessandra tangenciou aí, de fluidez das nossas atribuições em meio a iniciativas da contra-reforma e da crise capitalista, que se alteram e alteram substantivamente algumas fronteiras do trabalho e das instituições. Essa é uma demanda recorrente nas COFs, mas nossa tarefa como conselheiros hoje não indica mais um sentido corporativo para esse enfrentamento. Então, qual esse novo sentido, né, posto depois dessa renovação? Todos sabemos aqui como a politização que se inicia pela via da ANAS, Associação Nacional de Assistentes Sociais, ainda no final dos anos